Vou chamar a Fernanda Manhota para a gente passar um pouco desse discurso, nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, para a gente repassar alguns pontos desse discurso, Manhota. Um discurso histórico, né? Um monarca britânico discursando no Capitólio, um momento absolutamente histórico. Só para lembrar, o presidente Donald Trump não estava no Capitólio porque já teve duas agendas com o rei Charles, ontem e hoje também, mais cedo. Portanto, por isso que ele não estava aí também, né, participando desse evento. Mas, Manhota, eu quero te ouvir quais os principais pontos que você destacaria desse discurso do monarca. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Um discurso importante, Débora. Importante porque ele começa num tom, eu diria, quase protocolar, e a gente fica com a impressão que ele vai ser apenas mais um discurso desses tantos, né, que fazem parte dos protocolos da diplomacia. Mas conforme ele se desenvolve, ele revela muito no não dito, né? Às vezes a gente costuma dizer aqui, fazendo nossas análises, que o sujeito oculto é mais importante do que aquele que está explícito, e esse é um dos discursos típicos em que isso aparece. Eu vou percorrer alguns tópicos aqui, né, que fui tomando nota conforme falava o rei Charles, e aí a gente pode explorar um pouco mais a fundo aqueles que forem de interesse. Para quem chegou agora e está nos acompanhando, o discurso inevitavelmente se deu no contexto da efeméride dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, que se celebra agora, em 2026. Então, boa parte da fala do rei Charles percorre esses elementos históricos, lembrando que os Estados Unidos, né, se tornaram uma nação independente depois de terem sido colônia britânica, então existe um laço aí histórico importante, e que além dessa efeméride, existem outras que também merecem destaque, que foram lembradas pelo rei Charles, como por exemplo o fato de que ele é o segundo monarca britânico apenas a falar no Capitólio, sucedendo apenas a sua própria mãe, que no começo dos anos 90, aliás, em 91, fez um discurso nessa mesma localidade. É interessante lembrar, Débora, que uma terceira efeméride não foi citada, mas ela poderia ser um excelente link para aquilo que vem depois de conteúdo no discurso, que é a maior crise que a relação bilateral já passou na história, que é a crise do Canal de Suez nos anos 50. E eu digo isso porque muita gente, nesse atual momento de 2026, tem apontado a atual conjuntura da relação bilateral como o pior momento desde Suez, né? Quer dizer, a relação não vai às mil maravilhas. E é nesse momento, então, que o rei Charles decide optar por começar o seu discurso dizendo que é da estrutura, da natureza da relação entre Estados Unidos e Reino Unido, concordar em discordar. Ele, inclusive, diz que essa é parte da herança britânica aos Estados Unidos. Ele defende, então, que é um pilar da democracia ser parceiro na disputa. Ele não está abrindo aqui os detalhes para dizer que disputa é essa, não está sendo muito explícito em dizer que existem discordâncias nesse momento entre os dois países, mas fica subentendido que está ali diante de um público com quem não necessariamente tem as maiores convergências nessa atual conjuntura. É claro que ele vai intercalando o reconhecimento de certas divergências com, ao mesmo tempo, né, a percepção de que essa sim é uma relação especial. Ontem, aqui no 360, a gente relembrou Winston Churchill, né, e essa expressão que ele cunhou. Inclusive, o rei Charles vai dizer que essa é uma relação especial baseada em identidade compartilhada. Agora, quando a gente chega, Débora, no coração desse discurso, que é o coração do conteúdo desse discurso, basicamente é onde o sujeito oculto, a entrelinha mais importa, né? O rei Charles diz que o passado glorioso não pode ser o suficiente, que é preciso pensar no futuro. E nesse momento, quando ele fala, né, dos desafios de uma nova era, ele começa essa parte do discurso fazendo uma referência
referência ao seu primeiro-ministro, né, o Keir Starmer, que tem sido um dos maiores pontos de tensão com o presidente Trump. Ele muito sutilmente endossa o que o primeiro-ministro dele vem defendendo. Ele diz isso explicitamente. Ele diz, olha, como já afirmou em outras ocasiões o meu primeiro-ministro, e aí ele, né, vem com a lista das coisas que o Reino Unido defende. E nesse momento em que ele vai descrevendo projetos bilaterais, em que ele vai falando ali sobre a parceria em si, uma série de acordos, tratados que existem, me chamou a atenção o fato dele ter destacado basicamente 4 elementos em torno dos quais a gente sabe que há divergências com o governo Trump, seja do ponto de vista da visão de mundo em relação a esses tópicos, seja do ponto de vista da própria realização da política externa. O primeiro desses 4 tópicos é o tema da segurança, né, da segurança internacional. Ele vai falar da parceria via OTAN, com foco na Ucrânia, então veja que ele opta de todos os conflitos do mundo em falar em Ucrânia. Depois, no segundo tópico, meio ambiente, e nesse momento ele inclusive vai dizer que não dá para evitar e esquecer ou ignorar esse elemento, que é um elemento que a gente sabe que é sensível ao presidente Trump. Em terceiro lugar, ele vai falar do Estado de Direito e da importância de fazer política com previsibilidade, né, inclusive para o crescimento econômico. E por fim, ele vai falar que cooperação em tecnologia e inovação depende de política voltada para a educação, inclusive transfronteiriça. Então, são 4 tópicos que a gente, olhando aí, sabe que são delicados para o presidente Trump. É claro que ele evitou polêmicas, então evitou falar do Irã, não falou do tarifaço, né? Fugiu desses tópicos, mas eu diria que foi um discurso cheio de recados, viu, Débora? Exato, e ainda fala, né? Ele fala na questão da segurança sobre a necessidade da parceria contra inimigos comuns, né? Muito obrigada, Fernanda Manhota. Até mais.